A Amazônia é um mundo à parte. Sua vastidão cobre uma região de aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo vários países sul-americanos e abrigando uma biodiversidade incomparável. Mas além de sua exuberância, a maior floresta tropical do planeta esconde mistérios que intrigam cientistas, exploradores e curiosos ao longo dos séculos. Cidades perdidas, formações arqueológicas inexplicáveis, espécies que desafiam o entendimento da ciência e fenômenos que levantam questionamentos sobre o passado dessa região repleta de enigmas. Prepare-se para embarcar em uma jornada pelo desconhecido e descobrir os 7 mistérios mais impressionantes da Amazônia. Imagine um lugar onde a natureza reina absoluta, onde cada árvore, rio e criatura parecem guardar segredos ancestrais. A Amazônia não é apenas a maior floresta tropical do planeta. Ela é um verdadeiro labirinto de mistérios que desafiam a ciência e a lógica humana. Das lendas sobre cidades douradas perdidas aos fenômenos naturais inexplicáveis, esse vasto território ainda esconde enigmas que permanecem sem respostas definitivas. Neste vídeo, embarcaremos juntos em uma jornada fascinante pelo desconhecido, explorando os 7 mistérios mais impressionantes da Amazônia. Prepare-se para ser surpreendido e desafiar tudo o que você achava saber sobre essa região enigmática. 1. O rosto gigante misterioso. O rosto de Araragbuti, localizado na Amazônia peruana, é uma escultura impressionante com traços humanos. A descoberta desse rosto esculpido na rocha intrigou pesquisadores e gerou diversas teorias. Algumas hipóteses indicam que ele pode ter sido criado por civilizações antigas que habitaram a região há milhares de anos, como uma forma de representação de seus deuses ou líderes espirituais. Outros especialistas acreditam que essa formação pode ser um fenômeno natural, esculpido pelo vento e pela erosão ao longo de séculos. A tribo Araragbuti, que habita a região, considera o rosto uma entidade sagrada, acreditando que ele guarda segredos sobre o passado da humanidade e representa a presença dos ancestrais na floresta. Relatos locais falam de cerimônias e rituais realizados próximo à escultura, reforçando sua importância espiritual para a cultura indígena. Além disso, imagens captadas por satélites revelaram que a área ao redor do rosto gigante possui formações que se assemelham a caminhos ou estruturas antigas, levantando a hipótese de que poderia ter existido uma cidade ou um complexo cerimonial ali no passado. Se for comprovado que o rosto foi realmente esculpido por mãos humanas, essa pode ser uma das maiores descobertas arqueológicas da Amazônia. Ainda assim, muitas perguntas permanecem sem resposta. Quem teria criado essa impressionante escultura? Qual era seu propósito? E quantos outros monumentos semelhantes podem estar ocultos sob a densa vegetação amazônica, esperando para serem redescobertos? A verdade sobre o rosto de Araragbuti continua envolta em mistério, e até que mais pesquisas sejam feitas, ele permanecerá como um dos enigmas mais fascinantes da floresta amazônica. 2. As cidades perdidas da Amazônia. Eldorado, Paititi, a lendária cidade de Zed. Histórias de civilizações pré-colombianas ricas e sofisticadas permeiam o imaginário popular. Mas essas cidades realmente existiram. Pesquisas arqueológicas modernas sugerem que sim. Utilizando lidar, os cientistas descobriram estruturas urbanas gigantes enterradas sob a vegetação, reforçando a ideia de que a Amazônia era muito mais habitada do que se pensava. A existência dessas cidades indica que civilizações altamente organizadas floresceram na Amazônia, contrariando a crença de que apenas pequenos grupos nômades habitavam a floresta. Essas descobertas revelam redes de estradas, sistemas de irrigação e até construções que poderiam ter servido como templos ou centros administrativos. Relatos históricos de exploradores europeus mencionam povos avançados que habitavam o interior da floresta, vivendo em cidades de grande porte. No entanto, essas histórias foram frequentemente descartadas como exageros ou mitos. Agora, com as novas evidências arqueológicas, sabemos que essas narrativas podem ter um fundo de verdade.
Entre as lendas mais famosas está a de Eldorado, a suposta cidade coberta de ouro, que teria levado muitos exploradores a perderem suas vidas em busca de riquezas. Outra cidade misteriosa é Paititi, supostamente escondida em meio à floresta densa, onde os incas teriam armazenado seus tesouros para evitar que fossem saqueados pelos espanhóis. Os cientistas acreditam que há ainda muito a ser descoberto sobre a densa vegetação amazônica. Se essas cidades realmente existiram, quantas mais ainda podem estar escondidas, esperando para serem reveladas? O Stonehenge da Amazônia. Na Inglaterra, o famoso Stonehenge é um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Mas você sabia que a Amazônia tem sua própria versão? No estado do Amapá, foram encontradas 127 grandes pedras dispostas em círculo, algumas com mais de 4 metros de altura. Esse sítio arqueológico parece ter sido um antigo observatório astronômico usado para marcar o solstício de inverno. Pesquisadores acreditam que essa estrutura pode ter sido utilizada por povos indígenas há mais de 1000 anos para observação astronômica e rituais sagrados. O alinhamento das pedras sugere que seus construtores tinham um conhecimento avançado sobre o movimento do Sol e das estrelas, permitindo a criação de um calendário preciso para atividades agrícolas e religiosas. Além disso, escavações na área revelaram fragmentos de cerâmica e artefatos que indicam que o local pode ter sido um centro de encontro para diferentes tribos, promovendo cerimônias e festividades sazonais. Isso mostra que as antigas civilizações amazônicas possuíam um nível de organização social muito mais avançado do que se pensava anteriormente. O Stonehenge da Amazônia desafia a ideia de que os povos indígenas da floresta viviam apenas em pequenas aldeias dispersas. Ele sugere que existiram sociedades complexas, com conhecimentos de engenharia e astronomia comparáveis aos de outras civilizações antigas ao redor do mundo. Será que povos amazônicos possuíam conhecimentos avançados sobre astronomia? O Stonehenge da Amazônia é apenas um dos muitos indícios de que a história da região ainda guarda segredos impressionantes que a ciência continua tentando desvendar. Pirâmides ocultas na Amazônia. Ao ouvir a palavra pirâmide, automaticamente pensamos no Egito. No entanto, no interior da Amazônia boliviana, foram encontradas pirâmides de terra que podem ter pertencido à civilização Casarabe, um povo que habitou a região por volta de 500 a.C. Usando tecnologia de mapeamento a laser chamada LIDAR, os cientistas identificaram que essas pirâmides faziam parte de uma cidade sofisticada, com sistemas de canais, reservatórios de água e estradas. O que antes parecia ser apenas uma região intocada, revelou-se um antigo centro urbano. Além das pirâmides, os pesquisadores descobriram que a cidade Casarabe possuía uma rede complexa de infraestrutura que conectava diferentes assentamentos por meio de estradas elevadas e pontes, o que sugere um alto nível de organização social e engenharia. Isso indica que a Amazônia não era apenas uma floresta habitada por pequenos grupos nômades, mas sim um território ocupado por civilizações avançadas. Outro detalhe fascinante é que essas pirâmides não eram construídas de pedra, como no Egito, mas sim de terra compactada. Essa técnica de construção indica um profundo conhecimento dos materiais disponíveis na região, além de um possível uso cerimonial ou administrativo dessas estruturas. Alguns arqueólogos sugerem que essas pirâmides podem ter sido centros políticos e religiosos, onde rituais e eventos comunitários eram realizados. A descoberta dessas estruturas desafia a visão tradicional da Amazônia como uma área intocada antes da chegada dos colonizadores europeus. Em vez disso, sugere que grandes civilizações floresceram ali, utilizando estratégias inovadoras para construir e organizar suas cidades no meio da floresta tropical. O que mais pode estar escondido sob a densa vegetação amazônica? Os avanços da arqueologia moderna continuam revelando novos mistérios, e as pirâmides da Amazônia são apenas o começo de uma jornada fascinante rumo ao desconhecido.
5. Os geoglifos milenares da Amazônia. Os geoglifos são padrões geométricos colossais gravados no solo, semelhantes às famosas linhas de Nazca, no Peru. O que poucos sabem é que a Amazônia também possui seus próprios geoglifos, localizados principalmente no estado do Acre. Descobertos na década de 1970, esses gigantescos desenhos foram esculpidos no solo por povos antigos, e a existência de mais de 500 dessas estruturas levanta questionamentos sobre civilizações amazônicas que existiam muito antes da chegada dos europeus. As figuras possuem tamanhos variados, com algumas chegando a 385 metros de diâmetro. O grande mistério é o motivo pelo qual esses geoglifos foram criados. Alguns pesquisadores acreditam que poderiam ter funções rituais ou astronômicas, enquanto outros defendem que seriam demarcações de território. A disposição geométrica de muitos desses desenhos sugere que seus criadores possuíam um conhecimento avançado de matemática e engenharia, algo que desafia a visão tradicional sobre os povos antigos da Amazônia. Além disso, a descoberta dessas estruturas levanta uma questão ainda mais intrigante. Será que a Amazônia já foi lar de civilizações mais avançadas do que imaginamos? Algumas pesquisas indicam que esses povos poderiam ter construído grandes cidades organizadas, com infraestrutura planejada e uma interação mais sofisticada com o meio ambiente do que se acreditava anteriormente. Outro fator interessante é que muitos desses geoglifos foram revelados pelo desmatamento, o que sugere que ainda há muito a ser descoberto sobre a densa vegetação amazônica. O que mais pode estar escondido, aguardando para ser revelado? A presença desses geoglifos também coloca em debate a narrativa de que a Amazônia sempre foi uma floresta intocada. Alguns estudiosos defendem que partes da floresta foram, na verdade, moldadas pela atividade humana ao longo de séculos. Essa teoria sugere que os antigos habitantes da Amazônia não apenas sobreviveram no ambiente hostil da selva, mas também ajudaram a moldá-lo de maneira sustentável, criando um equilíbrio ecológico notável. Independentemente do propósito original dessas estruturas, os geoglifos da Amazônia continuam sendo um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Eles desafiam nossa compreensão do passado da região e nos fazem questionar quanta história ainda está enterrada sob a floresta tropical. 6. A palmeira que anda. A natureza nunca deixa de surpreender. E na Amazônia existe uma árvore que parece desafiar as leis da biologia. Conhecida como palmeira andante, Socratia exorrhiza, essa árvore peculiar possui um sistema radicular tão incomum que muitos acreditam que ela realmente caminha pela floresta. Suas longas raízes aéreas parecem pernas que lhe dão suporte. Segundo algumas teorias, permitem que ela se mova lentamente para buscar melhores condições de luz solar. Algumas pesquisas indicam que essa movimentação pode chegar a 1 metro por ano. Mas como esse fenômeno acontece? Segundo cientistas, a explicação mais aceita é que, à medida que as raízes mais antigas se deterioram, novas raízes crescem em outra direção, forçando um deslocamento gradual da árvore. Isso permite que a palmeira se ajuste ao ambiente, alcançando solos mais firmes e condições de iluminação mais favoráveis. O formato peculiar da palmeira andante também levanta outras questões fascinantes. Algumas lendas indígenas afirmam que essa árvore possui um espírito que a ajuda a encontrar os melhores locais para crescer. Essa visão espiritualista da natureza se encaixa perfeitamente com a rica cultura amazônica, onde muitas plantas e animais são vistos como entidades sagradas. Além do mistério de seu movimento, essa espécie desempenha um papel fundamental no ecossistema amazônico. Sua estrutura em comum serve de abrigo para diversas espécies de insetos, répteis e pequenos mamíferos. Além disso, suas folhas longas e robustas são utilizadas por comunidades indígenas para a construção de abrigos e artesanatos. Embora a teoria do deslocamento da palmeira seja amplamente aceita, muitos cientistas ainda buscam provas concretas por meio de estudos de longo prazo. Se for comprovado que essa árvore realmente se move de forma ativa e independente, ela poderá ser considerada um dos organismos vegetais mais fascinantes da Terra. Esse fenômeno, seja natural ou fruto da imaginação popular,
reforça o quão extraordinária é a biodiversidade amazônica e o quanto ainda há para ser descoberto na maior floresta tropical do mundo. Sete, o fungo que se alimenta de plástico. Imagine um organismo vivo capaz de decompor um dos materiais mais problemáticos do planeta, o plástico. Parece coisa de ficção científica, mas esse fungo realmente existe e foi descoberto na Amazônia. O Pestalotiopsis microspora foi identificado por pesquisadores da Universidade de Yale e imediatamente chamou a atenção da comunidade científica. Diferente de outros micro-organismos que conseguem degradar plástico, esse fungo amazônico é capaz de realizar a decomposição sem a necessidade de oxigênio, algo incrivelmente raro na natureza. Isso significa que ele pode ser utilizado em aterros sanitários e em ambientes onde normalmente o plástico se acumula de forma praticamente indestrutível. Mas como ele faz isso? O segredo está em suas enzimas especiais, que conseguem quebrar a estrutura molecular do poliuretano, um dos tipos de plástico mais resistentes. Essa capacidade não só torna esse fungo um aliado crucial na luta contra a poluição, como também abre possibilidades para pesquisas em biotecnologia e soluções ambientais sustentáveis. Além disso, estudos estão sendo conduzidos para entender se o Pestalotiopsis microspora pode ser utilizado de maneira controlada para limpar resíduos plásticos em larga escala. Imagine um futuro onde poderíamos simplesmente espalhar esse fungo em aterros sanitários para acelerar a decomposição do plástico, reduzindo drasticamente o impacto ambiental. No entanto, desafios ainda precisam ser superados antes que essa aplicação se torne viável. Os pesquisadores precisam garantir que o fungo não cause impactos negativos ao ecossistema e que sua reprodução possa ser controlada com segurança. Mesmo assim, essa descoberta representa um marco na busca por soluções naturais para a crise ambiental global. Se sua aplicação for aprimorada, esse fungo poderá revolucionar a luta contra a poluição plástica e oferecer uma solução biológica para um dos maiores desafios ambientais do nosso tempo. A Amazônia guarda segredos ainda desconhecidos. Qual desses mistérios mais te intrigou? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esses enigmas.